Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, sugestões para festas juninas. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são meio quilo de açúcar cristal, 1 copo de água, 4 maçãs, 1 colher de sopa de vinagre branco, 4 espetos para churrasco, e aqui nós temos 1 colher de café quase cheia de corante vermelho. Pode ser corante em pó ou líquido. Não podemos colocar muito corante não, porque senão fica muito escura. Aí nossas maçãs não ficam no tom avermelhado que nós queremos. Nós vamos usar também uma vasilha ou com papel laminado, ou se você não tiver o papel laminado, você pode untar com manteiga ou margarina para colocar as maçãs depois de prontas. Podemos usar confeitos para enfeitar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos higienizar as maçãs, tirar os cabinhos, depois nós vamos enxugá-las. Agora que as nossas maçãs estão higienizadas, nós tiramos o cabo. E na parte que tem o cabo, nós vamos colocar o palito de churrasco. Nós seguramos a maçã assim e procuramos ir bem reto, para você pegar somente o talo da maçã. Vai ficar o cabo bem firme. Aí, gente, fica assim. Em uma vasilha, nós vamos colocar o meio quilo de açúcar e no copo de água nós vamos colocar o corante. Não podemos colocar muita quantidade de corante não, porque senão fica escuro. E vamos colocar 1 colher de sopa de vinagre branco. Nós colocamos o vinagre branco porque ele dá uma certa crocância à nossa receita. Nós misturamos no açúcar. Agora nós damos uma leve misturada. Nós colocamos no fogo baixo e vamos deixar ficar cozinhando aqui por uns 20 a 30 minutos. Dependendo da chama do seu fogão. Nós não mexemos mais não. Do jeito que está assim, nós vamos deixar. Quando começar a ferver e borbulhar, nós vamos ver se está no ponto. A parte mais importante dessa receita é saber o ponto certo desta calda. Nós não mexemos não, tá? Vamos deixar aqui do jeito que está. Aí, gente, já começou a borbulhar. Para nós sabermos se está no ponto, existem várias maneiras. Podemos colocar no copo com água gelada. Aí, se ela fizer um barulho assim de caco de vidro na hora que colocar no copo, é que está no ponto. E podemos fazer assim também. Nós vamos colocar em cima de uma forma assim. Se ela já estiver no ponto, ela está bem durinha. Ela vira uma pedrinha. Então, gente, já está no ponto que nós queremos, ó. Nós apagamos o fogo. Nós temos que ser bem rápido, tá? Nós passamos a maçã assim bem rápido, ó. Muito rápido mesmo, porque no instantinho a calda endurece. Olha que bonito, gente. Agora nós vamos deixar esfriar um pouco. Olha como ficou bonita nossas maçãs, gente. Tem umas dicas que eu queria falar para vocês. Para fazer a calda, não é só misturar os ingredientes, não. Tem que saber o ponto certo da calda. E se passar, fica amarga. E se tirar antes, fica melado. Tem que saber o ponto exato. É muito importante nessa receita. E para ver se ela está no ponto, tem várias maneiras. Podemos pegar um copo de água gelada e jogar aquela pontinha assim. Aí, se ela estiver no ponto, ela cristaliza na mesma hora, na água gelada. Pode fazer no tabuleiro também, como nós fizemos. E para fazer também, tem que o cabo estar bem seguro. Que na hora que for passar dentro da panela, se o cabo soltar, aí estraga a receita. Nós podemos fazer também morangos com essa mesma calda. Morangos do amor também que chama. Então, se vocês for fazer a primeira vez, você tem que ter muito cuidado, muita atenção. Se não vier certo, faz de novo. Porque você sabendo o ponto certo da calda, essa é a dica da nossa receita. Fica muito gostoso, você pode fazer para vender. Aí é só embalar no saquinho plástico, depois que ela estiver fria, colocar uma fitinha.
Em qualquer época do ano, ela é muito consumida. Então essa é a nossa receita de hoje, maçã do amor. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de leite comum, 2 copos de fubá, 1 copo de coco ralado, 1 copo de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 2 ovos inteiros e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos bater no liquidificador os 2 ovos, os 2 copos de leite, o açúcar, o coco ralado, a manteiga ou margarina. Agora nós vamos bater por 5 minutos para desmanchar bem o coco, porque o sabor principal da nossa receita não é o coco, ele é apenas para dar consistência à massa. Nós estamos fazendo um bolo de fubá sem farinha de trigo. Nós batemos por 5 minutos para desmanchar bem o coco. Vamos colocar o fubá. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora, com o liquidificador desligado, nós vamos colocar o fermento em pó. E vamos mexendo assim suavemente. Agora, com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar a forma com margarina ou manteiga. Como nós vamos fazer um bolo de fubá, nós vamos polvilhar com fubá. A forma fica assim, gente, olha, bem untada. Agora nós vamos despejar a mistura que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos levar ao forno, que está pré-aquecido, 180 graus, por 50 minutos. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente, olha. Nós sabemos que ele já está bom pelo tempo que ele está no forno e quando nós colocamos um palito assim, o palito saiu limpo. Está muito quente, vamos esperar esfriar um pouquinho para desenformá-lo. Agora nós vamos passar a espátula do lado assim, para facilitar desenformar. Olha aqui, gente, que bonito que ficou, olha. Aqui, fica limpinha a forma aí. Cheirinho bom. Ficou muito bonito o nosso bolo, né, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito macio. Olha aqui, gente, um aroma delicioso. E fica aquela casquinha crocante e macia. Então, esta é a nossa receita de hoje. Bolo de fubá sem farinha de trigo. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de açúcar, meio quilo de coco ralado e 1 copo de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o açúcar e o coco ralado. Para essa receita, fica melhor você fazer o coco ralado na hora. Você pode comprar o coco e ralar, ou então existem lojas especializadas que ralam para nós na hora a quantidade que nós quisermos. Agora nós vamos misturar. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até derreter o açúcar e soltar do fundo da panela. Mexemos devagar, não podemos parar de mexer não, porque senão pode queimar. E a cocada quando queima, ela amarga. Nós vamos colocar a metade da água e sempre colocando assim mais nos cantos, olha. Só a metade do copo. Deixamos assim uns minutos até começar a derreter o açúcar. Aqui, gente, começou a derreter o açúcar, olha.
Agora nós vamos ficar mexendo aqui devagar, até ela começar a soltar do fundo da panela e ficar bem sequinha. Então nós vamos ficar mexendo aqui uns 20 minutos. No fogo baixo. Aqui, gente, já tá soltando do fundo da panela, olha. Agora nós tiramos do fogo e colocamos o restante da água. Misturamos e levamos ao fogo novamente. Depois que nós colocamos a água, tem uns 10 minutos nós estamos aqui mexendo devagar. Agora que começou a dourar. Não podemos parar de mexer, senão queima. Aqui a gente está soltando do fundo da panela. Olha aqui. Cheirinho bom. Está bem cozida. Agora nós apagamos o fogo. Agora nós despejamos assim em cima de uma pedra de mármore, para dar esse choque térmico na cocada quente e o mármore frio. Agora nós abrimos assim, para poder esfriar um pouco. Agora nós pegamos uma forma e colocamos o papel alumínio, forrando assim. Pode ser papel manteiga. Agora com a ajuda de 2 colheres, nós vamos colocando assim, enquanto ela está morna. E depois que esfriar, ela vai ficar crocante por fora e cremosa por dentro. Podemos fazer do tamanho que quiser. Vamos fazer assim com toda a massa da cocada. Então nós estamos terminando de moldar as nossas cocadas. Nós fizemos essas daqui menores e essas maiores. Mas se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Agora nós vamos deixar aqui uns 15 minutos até ela esfriar, que ela está morna ainda. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso e é muito fácil de fazer. É só misturar os ingredientes e levar ao fogo, mexendo sempre. Nós ficamos mexendo aqui quase uma meia hora, para ela ficar nessa consistência e muito gostosa. Olha aqui, gente. Ela fica um pouco cremosa por dentro e por fora ela fica crocante. E nós podemos conservá-la por uma semana, em ambiente fresco. Então esta é a nossa receita de hoje, cocada sem leite condensado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 pães franceses, de qualquer tamanho, tá? Esse aqui é uma bisnaguinha, mas pode ser tamanho menor também. 400 gramas de carne moída, aqui é carne patinho, mas pode ser também qualquer tipo de carne. 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de tomate, 3 colheres de sopa de molho de tomate, nós já temos a receita postada, 1 colher de sopa de azeitona, meio copo de mussarela, só pode ser mussarela, tá, gente? Porque ela dá liga na receita. 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de azeite. Aqui nós temos meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano e uma pitada de pimenta do reino em pó. 2 colheres de sopa de pimentão picado e 2 colheres de sopa de cheiro verde picado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós recebemos muitas solicitações para fazer a receita chamada buraco quente, mas aqui em nossa região nós chamamos de pão com carne. E dependendo do lugar tem nomes diferentes. Essa receita é consumida quente. O nome buraco quente é devido a você colocar no pão o recheio quente em uma abertura feita com o auxílio de uma colher dentro desse buraco no pão. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva, vamos colocar a cebola, nós vamos só dourar a cebola, tá, gente? Agora nós vamos colocar a carne moída, nós fazemos assim, para ela ficar bem soltinha. Nós pedimos o moço do açougue para passar 2 vezes na máquina.
ficar em pedaços bem pequenos. Nós vamos dourar a carne moída também. Agora que nós douramos a carne, nós vamos colocar o tempero e os condimentos aromáticos. Misturamos, sempre no fogo baixo. Vamos colocar o molho inglês, o pimentão e o tomate. Vamos colocar o molho de tomate. Nós temos que fazer um molho mais sequinho, para não ficar escorrendo quando nós colocarmos dentro do pão. Vamos colocar azeitonas. E vamos colocar o cheiro verde. Essa é a receita que eu aprendi há muitos anos, com todos esses ingredientes. Mas você pode tirar alguns, substituir, acrescentar. Aqui nós temos o queijo tipo mussarela. Nós só colocamos ele quando o molho está quente, porque ele vai derreter e vai dar uma liga na receita. Por isso nós devemos consumir essa receita sempre quente. Se você não for consumir agora, você faz o molho e deixa o queijo para colocar na hora que for servir. Vocês estão vendo como o queijo mussarela dá liga na receita? Olha, ele vai derretendo. Por isso que é bom não colocar outro tipo de queijo não, só esse. Então já derreteu o queijo, apagamos o fogo, está pronto o nosso recheio. Nós podemos fazer com pão de sal ou pão francês, não sei como vocês chamam em sua região, de duas maneiras. Partindo no meio, com a ajuda de uma colher, nós fazemos uma cavidade assim no pão. Nós não chegamos até o fundo não, porque senão vai vazar o molho. Com o molho ainda quente, olha o queijo derretendo. Nós vamos rechear o pão. Generosamente, tá? Essa receita para colocar bastante recheio. Apertamos bem, cheirinho bom, gente. Olha aqui, um pão quentinho, recheado com molho. Quando você come, você sente o queijo derretido. Vamos abrir a outra metade. Se você quiser, você pode tirar o miolo. Mas nós estamos acostumados a fazer com o miolo. Agora esse aqui nós vamos fazer ele inteiro. Então nós cortamos esta ponta e abrimos também o pão todinho assim, olha. Até chegar quase lá no fundo. Essa receita é um lanche que sustenta muito, muito saboroso. Se por acaso esfriar na hora que você for consumir, você aquece no forno ou no micro-ondas. Porque essa receita é gostosa, ela é quentinha. Nós recheamos bem, usamos todo o recheio. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa também. Essa receita é um lanche servido em bares, em lanchonetes. Pode ser consumido também em lanches caseiros. Se for para ser consumido somente para adultos, acompanhado de cerveja, você pode colocar pimenta também no recheio. Nós podemos consumir com suco, refrigerante, cerveja. O que faz a diferença nessa receita é o queijo mussarela, que ele dá liga no recheio e quando nós vamos consumir, você sente aquele gostinho muito bom de queijo derretido. Essa receita faz lembrar a carne louca. Mas a carne louca é feita com carne desfiada e coloca outros ingredientes a mais do que este que nós usamos em nossa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, buraco quente, o pão com carne moída, o pão com recheio, uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: um copo de amendoim torrado e moído, 1/4 do copo de açúcar e uma pitada de sal. Para fazer a nossa receita, nós usamos um cilindro que é comprado nas lojas de artigos de festa. Mas se você não quiser comprar o cilindro, você pode muito bem substituir por esses tubos de PVC. Você compra o cano
pede o moço da loja para cortar para você, na medida certa que precisa das paçoquinhas. Higieniza eles quando chegar em casa, tá? É muito importante higienizá-los. E fazemos a receita com eles. Olha aqui. Fica muito mais baratinho do que vocês comprarem o cilindro e dá certo do mesmo jeito. Nós vamos colocar no liquidificador o amendoim torrado e moído, o açúcar e a pitada de sal. Agora nós vamos bater de 2 em 2 minutos. Nós batemos 2 minutos, paramos, mexemos com a colher, depois ligamos novamente mais 2 minutos. Agora nós tiramos da base, com uma colher nós misturamos assim. Que às vezes nos cantos ele não bate. Se você tiver um triturador, você pode usar. Mas nós estamos acostumados a usar o liquidificador mesmo e fica muito gostoso. E vamos bater novamente mais 2 minutos. Então nós batemos mais os 2 minutos restantes. Agora nós vamos colocar em uma vasilha. Aí como é que fica, gente? Olha. O amendoim por si só, ele já solta um óleo. Quando ele é aquecido, esse óleo aparece. Então nós vamos ficar mexendo nele assim com o calor das nossas mãos. Vamos ficar beliscando ele assim. E só esse movimento aquece o amendoim. Quando ele ficar no ponto pegajoso, é que nós colocamos ele na forminha, ou no cilindro, ou no lugar que nós formos colocar, para moldar a nossa paçoquinha. Então nós vamos ficar fazendo assim, ó, por alguns minutos. Nós sabemos que ela está no ponto quando nós apertamos um pouco na mão e ela fica aí. Nós temos aqui esse tubo aqui de PVC higienizado. Então nós fazemos assim, olha. Nós enchemos esses tubos, tem que ficar bem cheio, para ficar bem firme e não desmanchar quando nós soltarmos. A quantidade de amendoim, a quantidade de açúcar e de sal tem que ser muito bem dosada para dar ponto, para não ficar desmanchando na hora que for colocar nesse tubo aqui e soltar. Tá vendo? Apertamos bem assim, olha. Nós colocamos aqui em cima do prato, nós fazemos pressão com o dedo, com esse dedo indicador, e puxamos. É muito importante a quantidade de amendoim e de açúcar para ficar nessa consistência. Agora vamos fazer assim todos eles. Vocês viram como ficou bonita a nossa paçoquinha, gente? Aí ficou bem firme, olha. Não é difícil de fazer. Aqui deram 8 paçoquinhas. Se vocês quiserem mais quantidade, é só dobrar a receita. Essa é uma sugestão. Agora em época de festas juninas, julinas e agostinas, é muito consumido o amendoim. Então essa é a nossa receita de hoje, paçoquinha de amendoim. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 2 copos de leite em temperatura ambiente, 1 colher de sopa de creme de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui nós temos 6 pedaços de uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate comum que nós compramos pode ser ao leite ou meio amargo. 1 pedaço de canela em pau e 1 colher de café de amido de milho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o açúcar, o chocolate em pó e misturamos. Agora nós colocamos um pouco de leite no amido de milho para dissolvê-lo e acrescentamos na panela. Agora aos poucos vamos colocando o leite e mexendo sempre. Nós colocamos o leite devagar para facilitar dissolver os ingredientes. Agora nós levamos ao fogo baixo, misturamos. Vamos colocar
os pedaços de chocolate. Nós cortamos ele mais uma vez ao meio para não ficar um pedaço muito grande. E colocamos o pau de canela. O pau de canela é opcional, mas dá um gostinho muito bom. Agora nós vamos ficar mexendo aqui no fogo baixo até derreter o chocolate. Nós colocamos apenas uma colher de café de amido de milho. Ele é apenas um espessante, por isso que nós colocamos pouco. É apenas para dar cremosidade à nossa receita. Quando começa a ferver assim, nós continuamos mexendo. Quando chegar bem na borda da panela, que nós apagamos o fogo. Que aí ele fica na consistência que nós queremos. Cheirinho bom, gente. A canela faz exalar um aroma bem gostoso. Agora, fora do fogo, nós colocamos a colher de creme de leite. Agora nós tiramos a canela em pau. Fica com um aroma delicioso a nossa receita, gente. Não fica muito consistente, senão vira mingau. E não fica ralo, senão fica um achocolatado com leite. E com essa mesma receita, você coloca uma dose de conhaque na hora que estiver cozinhando, aí vira choconhaque, muito consumido nas festas juninas. Muito gostosa mesmo essa receita. Então esta é a nossa receita de hoje, chocolate quente. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 kg de costela bovina, 1 kg de mandioquinha, 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de pimentão picado, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 3 colheres de sopa de cheiro verde. Aqui nós temos uma folha de louro, 1 colher de café de tempero caseiro e uma pitada de pimenta do reino em pó. E vamos usar também azeite para dourar a cebola e a costela. Nós vamos dar uma ferventada na mandioquinha para facilitar tirar esses fiapos aqui que ela tem no meio, olha. Apenas o suficiente para amolecer. Em uma panela nós vamos colocar as 2 colheres de azeite. Nós vamos selar a carne primeiro, tá, gente? Nós colocamos a parte que tem gordura por baixo. Nós deixamos a parte de gordura por baixo, ela vai derretendo, aí não precisa colocar nem óleo nem gordura, que a própria carne já solta gordura. Vamos esperar ela selar dos 2 lados. Então nós temos uma leve fervura na mandioquinha. Agora nós vamos tirar esses fiapos que tem aqui no meio. Nós vamos descartar a água e vamos tirar os fiapos. Em uma panela nós vamos aquecer 1 litro de água e depois nós vamos colocar nessa panela de pressão. Aqui, gente, nossa carne já está selada, olha. Então nós vamos tirar. Então nós tiramos a costela de dentro da panela de pressão, que ela já está dourada, olha. Na mesma panela que nós fritamos a costelinha, nós vamos colocar a cebola. Nós mexemos bem, damos uma leve dourada na cebola. Agora que nós douramos a cebola, nós vamos colocar o pimentão, o tomate, mexendo a cada ingrediente colocado, tá? Vamos colocar os condimentos, o tempero, o molho de tomate. E agora nós vamos colocar novamente na panela de pressão a costelinha que nós já fritamos. E a água que nós colocamos para ferver, agora nós vamos colocar aqui agora neste momento. Nós mexemos bem para os ingredientes se misturarem. Agora nós vamos tampar a panela de pressão e vamos esperar começar a pitar o pino. Quando o pino começar a chiar,
nós vamos contar 30 minutos. Começou a apitar agora o pino da panela de pressão. Então nós abaixamos o fogo e vamos contar 30 minutos. Enquanto a nossa costelinha está lá no fogo, nós vamos tirar o fiapo da mandioquinha. Fiapo é isso aqui, gente, olha. Aí, gente, ela fica assim, olha. Se vocês quiserem, pode deixar, tá? Mas fica muito mais gostoso sem os fiapos. Agora nós vamos reservar. Já se passaram 30 minutos que a nossa carne está na pressão. Então nós apagamos o fogo. Nós colocamos debaixo da água para tirar a pressão. O tempo, gente, varia muito de acordo com o ingrediente. Se for um ingrediente mais duro, demora mais. Se for mais macio, mais rápido. Olha aqui, gente, olha. Cheirinho bom. Diminuiu o caldo. Ela está quase cozida. Porque agora ela vai terminar o cozimento junto com a mandioca. Aí ela está macia, mas não o suficiente para a nossa receita. Agora nós vamos colocar aqui por 10 minutos a mandioquinha. Como eu falei com vocês, olha, se ela for dura, ela vai demorar 15 minutos. Agora, se ela estiver macia, igual essa aqui que nós estamos fazendo, em 10 minutos ela fica no ponto que nós queremos. Então, agora nós vamos colocar mais um pouco por 10 minutos na pressão. Nós tampamos a panela e a partir do momento que começar a chiar, este pino aqui, nós vamos contar 10 minutos. Aqui, gente, começou a pitar. Agora nós vamos contar 10 minutos. Abaixamos o fogo. Já se passaram 10 minutos, esse pino aqui está pitando. Então, nós apagamos o fogo. Olha aqui, gente, a mandioca já está cozida. Está um aroma delicioso. Agora nós vamos colocar o cheiro verde. Nós colocamos no final para ficar um sabor mais apurado. Agora nós vamos levar ao fogo por uns minutos para engrossar mais o caldo e para o cheiro verde agregar aos outros ingredientes. Assim que levantar a fervura, já está pronto. Se vocês pudessem sentir o aroma delicioso que está exalando, muito gostosa essa receita. Nessa parte aqui, nós provamos o tempero. Se vocês quiserem, pode colocar pimenta, mais tempero. Aí é a gosto de vocês, tá, gente? Aí já começou a ferver, está bem cremosa. Apagamos o fogo. Olha como ficou bonita e saborosa a nossa receita, gente. Olha aqui. Ficou bem cremosa, um caldo, olha aqui. Olha como fica cremosa. A carne está cozidinha, a mandioca também está cozida. E a sugestão de acompanhamento é arroz. Vocês também podem acompanhar com polenta. Muito gostosa essa receita. Veja como a carne está cozida, gente, está desmanchando, olha. Só de encostar o garfo, já está desmanchando aí. A mandioca também está bem cozida, olha aqui. Que eu falo com vocês, o tempo varia muito da qualidade do ingrediente. Nós falamos 10 minutos ou 15, mas se você abrir e não estiver bom, você deixa cozinhar de novo. Então essa é a nossa receita de hoje, vaca atolada. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 100 gramas de coco ralado, um copo de leite comum, uma lata de leite condensado e 2 colheres de manteiga ou margarina. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o leite condensado, a manteiga ou margarina e o coco ralado. Continuando no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui agora, até engrossar e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, tá, gente? Aqui, gente, está quase no ponto.
Nós temos que esperar soltar do fundo da panela. Nós temos que mexer sempre para não agarrar no fundo. Se nós tirarmos do fogo antes de estar no ponto, ela não fica gostosa não, tá, gente? Tem que esperar soltar do fundo da panela. Aqui, gente, eu tô soltando do fundo da panela, olha. Aqui, ó. Então, nós apagamos o fogo. Agora, nós vamos colocar em potinhos ou taças individuais. Gente, olha como ficou bonita a nossa receita. Um aroma delicioso. Nós enfeitamos com coco ralado, mas isso é opcional, tá? Pode jogar um pouquinho de coco ralado por cima. Ela fica cremosa assim, olha. Agora nós deixamos em temperatura ambiente e depois nós levamos à geladeira. Ela não endurece quando vai à geladeira, não. Ela fica cremosa, por isso que ela tem que ser consumida com a colher. Então esta é a nossa receita de hoje, cocada de colher. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 2 colheres de sopa de cheiro verde, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de pimenta calabresa, opcional, uma colher de café de tempero em pó, sabor legumes, 2 colheres de sopa de cebola picada, 100 gramas de linguiça, 100 gramas de bacon, um maço grande de couve picada, 5 batatas médias, 2 litros de água, fatias de pão e queijo parmesão ralado à vontade. Na primeira etapa da nossa receita, nós vamos descascar e picar essas batatas. Para adiantar o nosso vídeo, nós já picamos. Em uma panela, nós vamos colocar a batata já picada e descascada. E vamos despejar a água. Essa quantidade que nós colocamos é o suficiente para cobrir as batatas. Nós colocamos a batata para cozinhar no fogo alto e vamos jogar todos os temperos aqui. Misturamos bem. Agora nós vamos deixar cozinhando aqui por uns 20 minutos, o tempo suficiente para a batata ficar macia. Nós vamos fazer tipo um purê de batata. Enquanto a nossa batata está cozinhando, olha, em outra panela nós vamos fritar o bacon. Nós não colocamos o óleo nem azeite não, somente o bacon. E vamos deixar ele fritar. O bacon já solta a gordura dele. Por isso que nós não colocamos nem azeite nem óleo. Agora que nós fritamos o bacon, nós vamos colocar a linguiça. Vamos deixar ela fritar também. É bom nós tamparmos, gente, que pode espirrar. É bom colocar a tampa assim, ó. Vamos aguardar a linguiça fritar também. Agora que nós fritamos a linguiça, nós vamos colocar a cebola. E o cheiro verde. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos colocar no fogo baixo. E vamos deixar aqui, porque a nossa batata já está cozida. Aqui, nossa batata já está macia. Eu vou mostrar a vocês do jeito que eu sempre fiz. Você pode bater no liquidificador essa batata. Mas essa maneira aqui é uma maneira mais simples que eu aprendi. Eu acostumei fazer assim. Nós separamos um pouco da batata e amassamos com garfo. Porque o nosso programa, nós não usamos aparelho elétrico. Nós não usamos batedeira, nem triturador. Então, nós amassamos com garfo. Se você tiver um espremedor de batata, aquele manual, também pode.
Agora nós vamos colocar o restante da batata. Este caldo que vai ficar aqui, nós vamos usá-lo. Não joga fora não, tá, gente? Essa batata aqui vai ser para engrossar o caldo que nós vamos fazer. Agora nós vamos levar esse caldo aqui ao fogo. E nós vamos misturando aos poucos a batata amassada. Nós apagamos o fogo do bacon que nós estamos fritando, ó, já está frito. É tudo uma sequência, gente. É bom fazer assim, para ficar bem saboroso. A consistência desse caldo depende do seu gosto. Se você quiser uma receita mais cremosa, você coloca bastante batata. Se você quiser mais líquido, você coloca mais água e acrescenta mais tempero. Nós podemos também usar esta panela para colocar esse líquido. Mas como a quantidade dessa panela aqui é maior, nós estamos fazendo assim. Nós misturamos a batata amassada no caldo do cozimento. Agora nós vamos esperar ferver para engrossar um pouco o caldo. Nessa hora aqui nós provamos para ver se o tempero está bom. Se precisar de mais temperos, vocês colocam. Vocês podem colocar também condimentos aromáticos, mais temperos. Pode colocar o que for de sua preferência. O nosso caldo está começando a ferver. Então agora nós vamos despejar o bacon, a linguiça, a cebola. Misturamos e despejamos a couve. Está um aroma delicioso. Agora nós vamos deixar ferver aqui por uns 3 minutos, 5, para engrossar bem o caldo. Não vai entornar não, tá? Pode tampar. Olha aqui, gente, como ficou cremoso o nosso caldo. Cheirinho muito bom. Agora nós vamos colocar no prato. Então está pronto o nosso caldo verde. O queijo parmesão ralado, a gosto, nós colocamos assim no meio. Dá um gostinho muito bom. É opcional. Então esta é a nossa receita de hoje, caldo verde. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 4 ovos inteiros, 2 latas de milho verde, uma caixa de leite condensado, 1 copo de açúcar, 1 copo de coco ralado, 3/4 do copo de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e queijo parmesão ralado à vontade para polvilhar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos bater no liquidificador o leite, o açúcar, os ovos e vamos batendo aos poucos o milho verde. Vamos bater por 2 minutos. Se o seu liquidificador for mais potente, você pode bater tudo de uma vez só. Vamos colocar o amido de milho e vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos bater por mais 2 minutos. Agora colocamos o coco ralado e o fermento em pó para bolo. Nessa receita nós batemos o fermento, mas quando é receita de bolo nós não batemos não. Apenas com a colher, com o liquidificador desligado, nós misturamos levemente. Mas aqui nós vamos dar uma leve batida no liquidificador, o fermento e o coco ralado. Agora nós pegamos uma forma, untamos com manteiga ou margarina. Agora nós pegamos um papel manteiga e colocamos assim no fundo da forma. E passamos manteiga ou margarina por cima do papel manteiga. Agora nós despejamos a massa na forma. Agora nós colocamos em outra forma maior, colocamos água até pela metade dessa forma pequena.
Nós vamos polvilhar com queijo ralado por cima. É opcional, mas fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 1 hora. Nós colocamos um banho-maria que fica muito mais gostoso a nossa receita fazendo desse jeito. Já se passaram 60 minutos que a nossa receita está no forno. Nós sabemos que está bom, que nós colocamos o palito assim, ele sai limpo. E pelo aroma também. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como que fica, olha. Bem cozidinho. Agora nós vamos cortar os outros pedaços. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Essa receita foi adaptada para os dias atuais. Porque antigamente, eu lembro que a minha avó fazia essa receita na palha da espiga do milho. Ela deixava cozinhar na água quente, na água fervendo mesmo, por mais ou menos uns 50 minutos, com a panela tampada. Ela ralava o milho e depois coava. Dava muito trabalho, demorava. E ela usava a própria palha do milho como guardanapo. Mas desse modo aqui que nós fizemos, fica muito gostoso mesmo. Fica muito mais rápido para fazer, batendo no liquidificador e com o milho em conserva. Não tem nada a perder no aroma, no sabor e na qualidade da receita que a minha avó fazia. Muito bom mesmo. Ela ainda está um pouco quente. Depois que ela fica na temperatura ambiente, ela ainda fica mais consistente ainda. Olha aqui. Muito gostosa essa receita. Muito consumida em festas juninas e julinas. Mas o ano inteiro você pode fazer. Então essa é a nossa receita de hoje. Pamonha de forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 6 maçãs, 250 gramas de cobertura de chocolate fracionado, 6 palitos de sorvete e aqui nós temos confeitos e granulados à vontade. Nós vamos precisar também de papel manteiga para colocar as maçãs depois de prontas. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos tirar os cabos das maçãs, vamos higienizá-las e depois vamos secá-las. Elas têm que estar bem secas para a nossa receita. Agora com o palito de sorvete, nós vamos colocar na parte onde nós tiramos o cabo e na direção do talo da maçã, para ficar bem firme, porque senão na hora que nós formos colocar na calda pode soltar. Agora nós vamos deixar aqui reservado, porque nós vamos derreter no banho-maria a nossa cobertura de chocolate. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Nós vamos mexer assim um pouquinho, que está muito quente. Tem que ficar em temperatura ambiente para poder nós colocarmos a maçã aqui. Já está em temperatura ambiente, então nós podemos colocar as maçãs. Agora nós vamos passar as maçãs assim, olha. Nós vamos banhá-las nesse chocolate. Na outra receita, nós temos que fazer bem depressa, porque a calda engrossa. Nessa não, podemos fazer com tranquilidade, esperarmos assim o excesso sair. Agora nós vamos colocar os granulados para enfeitar. Vocês podem colocar granulado, confeitos. Vocês podem colocar muito, pouco, fica a gosto de vocês, tá? Aqui, gente. Agora nós vamos deixar aqui, ó, em cima do papel manteiga.
Vamos fazer assim com as outras maçãs. Vocês estão vendo que a calda não endureceu. Agora nós vamos fazer uma sem enfeite, só com chocolate. Para vocês verem como que ela fica bonita também. Muito saborosa. Então essa aqui nós não vamos colocar nenhum confeito, apenas a cobertura de chocolate. Vamos fazer assim agora com todas elas. Olha como ficou bonita nossas maçãs, gente. Muito fácil de fazer, muito gostosas. Olha como que ela fica. É mais fácil de fazer essa maçã do amor do que aquela outra com calda. Aquela com calda tem que saber o ponto certo da calda, esta não. Muito gostosa mesmo essa receita. Então esta é a nossa receita de hoje. Maçã do amor de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de canjiquinha branca, 1 litro de leite, 1,5 litro de água, 1 litro de 200 ml de leite de coco, uma caixa de leite condensado, meio copo de açúcar, 100 gramas de coco ralado, canela em pau a gosto e canela em pó a gosto. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita. Para nós fazermos essa receita, de véspera, nós devemos colocar a canjica de molho para facilitar na hora de cozinhar, porque tem uns grãos muito duros. Então nós vamos lavar. Nós vamos tirar pelo menos umas 3 águas, tá, gente? Agora nós vamos deixar de molho para ela poder amaciar. Deixamos a água o suficiente para cobri-la. Vamos aguardar 12 horas. Nós deixamos a canjica de molho. Nós cobrimos com plástico filme. Mas vocês podem também cobrir com pano de prato, com uma tampa. Nesse tempo, ela inchou um pouco, olha, gente. Ela fica mais branquinha. Ela amolece. Agora nós colocamos esse milho que já estava de molho em uma panela. E colocamos 1,5 litro de água. Nós tampamos a panela. Verificamos se está bem tampada, gente, olha. Panela de pressão é muito bom, mas temos que ter muito cuidado ao manuseá-la. Agora nós vamos levar no fogo alto e vamos esperar começar a chiar esse pininho aqui. Quando começar a apitar, nós vamos contar 1 hora. Aqui, gente, esse pino começou a apitar, olha. A partir desse momento, nós vamos contar 60 minutos. Já se passaram 1 hora que a nossa canjica está no fogo, na panela de pressão. Apagamos o fogo. Aí, gente, já saiu a pressão, olha. Nós não podemos abrir a tampa enquanto estiver fazendo barulho. Aqui como ela fica, gente, olha. Ela ainda não está cozida não, tá? Mesmo ficando de molho, mesmo ficando 1 hora na pressão, ela ainda está um pouco dura. Ela vai acabar de cozinhar agora, sem a pressão. Nós colocamos novamente a canjica no fogo alto. Agora ela está na panela de pressão, mas sem a tampa. Então nós vamos acrescentar todos os ingredientes que faltam da nossa receita. Olha, vamos colocar o açúcar, o leite de coco, o leite condensado. Vamos colocar o coco ralado, a canela em pau e o leite. Agora nós mexemos bem. Existem várias maneiras de fazer uma canjica. Se você não quiser que ela fique em grãos assim, você pode bater ela no liquidificador. Ela fica aquele creme de canjica. Mas nós estamos acostumados a fazer assim e fica muito gostoso. Agora nós vamos deixar por mais ou menos 1 hora cozinhando assim, sem a pressão. E de vez em quando nós vamos aqui, damos uma mexida
para acabar de cozinhar a canjica. O leite vai diminuir, tá? Essa receita demora, mas é muito gostosa, gente. Vale a pena fazer. E ela rende muito. Já se passaram 1 hora que a nossa canjica está no fogo. Olha aqui, gente. Ela fica assim, cremosa. Olha como ela cresce, olha, ela incha. Tá vendo? Aqui na região sudeste, nosso costume é consumir a canjica assim, cremosa. Mas tem regiões do nosso país que ela é consumida ou batida no liquidificador, ou então com mais leite, bem líquida. Olha como ficou bonito o nosso prato, gente. Aqui em nossa região nós chamamos de canjica, mas tem lugares que chamam de canjiquinha branca. Cada lugar tem um nome e o modo de fazer também. Nós colocamos a canela por cima. Por isso que ela tá assim, com esse pozinho assim por cima, é a canela. Dá um aroma delicioso na canjica. Olha aqui como está cozida, gente, olha. Só desbarrar o garfo, olha. Já tá desmanchando aqui. Só desbarrar, nem tô fazendo pressão, olha. Assim que ela tem que ficar. Aí o coco, tá vendo? Esse daqui é canela em pau, é opcional, vocês colocam se quiser, tá? E ela fica bem macia aí. Se na hora que vocês forem consumir, amanhã ou depois, ela estiver com pouco caldo, vocês podem colocar um pouco de leite e adoçar a gosto, que fica muito saborosa também. Ela pode ser consumida quente ou gelada. Então esta é a nossa receita de hoje, canjica branca. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 kg de batata doce, 100 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 3 ovos inteiros e 1 caixa de leite condensado. Primeiramente nós vamos colocar uma panela grande com água para ferver. E nós vamos colocar a batata doce quando a água estiver já quente. Vocês podem usar essa batata roxa, a branca, qualquer tipo de batata doce, tá, gente? Nós colocamos a água o suficiente para cobri-la. Então nós vamos deixar ela cozinhar uns 20 minutos mais ou menos, no fogo alto. Já se passaram 20 minutos que a nossa batata está cozinhando. Então nós sabemos que ela está no ponto, que ela está macia, olha. Então nós apagamos o fogo. Agora nós vamos descascar as batatas. Agora que nós descascamos as batatas, nós vamos amassá-las igual ao purê. Nós vamos usar o garfo. Mas se vocês quiserem usar o espremedor, pode, tá, gente? Aí ela está bem macia, só desbarrar já desmancha. Nós vamos fazer assim com toda a quantidade de batata doce que nós cozinhamos. Aqui, gente, nós amassamos bem. Ficou tipo um purê mais consistente. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo, que depois nós vamos colocar a nossa receita lá. Agora que nós amassamos bem, nós vamos reservar. Em uma tigela nós vamos colocar os 3 ovos. E vamos bater bem. Nesta receita não se usa batedeira não, tá, gente? Agora nós misturamos o purê de batata doce. Agora nós misturamos. Agora nós colocamos a margarina ou manteiga. Misturamos. Vamos colocar o açúcar. Nós misturamos bem a cada ingrediente colocado. Agora nós vamos colocar o leite condensado. Misturamos. Nós estamos misturando aqui tem mais ou menos uns 4 minutos.
Não é só dar uma mexidinha assim, pronto, não. Agora nós vamos colocar o coco ralado. Então, um cheirinho bom, gente. Quando nós colocamos o coco ralado, nós misturamos levemente. Agora nós vamos colocar o fermento em pó. Misturamos também levemente. A dica dessa receita é antes de colocarmos o coco ralado e o fermento, nós misturamos bastante. Depois que colocamos esses dois ingredientes, nós misturamos levemente. Assim mesmo que fica, olha, gente. Aí. Agora nós pegamos uma forma, ela já está untada e enfarinhada. Nós untamos ela com manteiga ou margarina, pegamos o papel toalha e passamos assim nela toda, e depois colocamos farinha de trigo e vamos fazendo assim, até grudar a farinha nela toda, tá? Agora nós vamos despejar a nossa massa na forma. A massa fica assim mesmo, tá, gente? Meia rústica. Essa receita nós não podemos levar na batedeira, não. Agora nós vamos acertando na forma para chegar até os cantos. Agora nós pegamos uma espátula e vamos acertando assim para ficar bem lisinho em cima, olha. Está com aroma de cocada. Essa é a nossa receita. Agora nós vamos polvilhar um pouquinho de coco ralado aqui por cima. Só um pouquinho, tá, gente? Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média 180 graus, por 45 minutos. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós podemos confirmar se ele já está bom quando nós colocamos o palito assim no centro, olha, e o palito sai limpo. Agora nós vamos parti-lo. Olha aqui, gente, olha. Agora nós vamos arrumar todos eles no prato, tá, gente? Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Batata doce em pedaços. Nós não chamamos de pudim nem de bolo. É simplesmente, nós estamos acostumados a fazer e a chamar batata doce em pedaços. Fica nessa consistência aqui, gente, olha. Muito gostoso, com leite condensado, coco, e sobressai muito o aroma do coco, fica com o aroma de uma cocada. Esses doces são muito encontrados em festas julinas, mas podem ser consumidos o ano inteiro. Então esta é a nossa receita de hoje, batata doce em pedaços. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 copo de arroz, 2 copos de água, 1 litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 10 cravos da Índia, anis estrelado. Esse é o ingrediente que nós colocamos no arroz e fica muito gostoso, tá, gente? Nós vamos usar e os outros nós vamos usar para decorar a nossa receita. Colocaremos também coco ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo alto, nós vamos colocar os 2 copos de água fria. Logo a seguir, nós vamos colocar o copo de arroz. Misturamos bem. Nós não colocamos tempero nenhum não, tá, gente? Nós vamos tampar a panela e vamos aguardar o arroz secar. Fica assim, olha. Nós não esperamos deixar secar tudo não, senão queima o arroz. Nós colocamos a caixa de leite condensado e abaixamos o fogo. É muito importante abaixar o fogo agora. Ficou o fogo alto somente enquanto estava cozinhando o arroz e a água.
Nós colocamos os grãos de cravos e o anis estrelado. Aos poucos, nós vamos colocando o leite, porque o arroz vai cozinhando devagar e pegando gosto dos ingredientes sem parar de mexer. Sempre colocando aos poucos o leite. Nós estamos mexendo aqui há uns 10 minutos, gente. Já está quase cozido. Olha como está cremoso o nosso arroz. Colocamos o coco ralado agora para o sabor agregar aos outros ingredientes que estão na panela. Colocamos o restante do leite, misturamos bem e devagar. Quando o arroz ficar bem cozido, desligamos o fogo, colocamos o creme de leite, misturando sempre. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós colocamos os cravos para enfeitar e no meio tem um anis estrelado. Nós podemos colocar na geladeira ou consumirmos em temperatura ambiente mesmo. Então esta é a nossa receita de hoje, arroz doce. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de doce de leite cremoso, 2 colheres de sopa de canela em pó, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos um saquinho que nós vamos usar como saco de confeiteiro. Vamos colocar o doce de leite aqui dentro, com a ajuda dessa colherzinha. E nós temos as forminhas de papel para colocar os nossos docinhos. Aí, dependendo do tamanho que você fizer, é o tamanho da forminha. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado e 1 colher de manteiga ou margarina. Agora, nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até derreter a manteiga, ferver e soltar do fundo da panela. Nós temos que esperar ficar bem consistente para o sucesso da nossa receita. Aqui, gente, começou a ferver, mas nós vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para ficar em ponto de brigadeiro. Essa parte aqui é muito importante da consistência do brigadeiro. Tem que deixar cozinhar bem sem queimar. Aqui, gente, está bem cozido, olha, soltando do fundo da panela. Esse é o ponto que nós queremos. Porque se não chegar nesse ponto aqui, ele não enrola direito. Apagamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina. E vamos despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Não precisa de levar à geladeira, não. O nosso brigadeiro já está na consistência que nós queremos. Se no dia que você for fazer estiver muito calor, aí você pode colocar na geladeira para ajudar a ficar nessa consistência. Mas hoje que está frio, fora da geladeira ele já está assim. Nós vamos colocar o açúcar e a canela e misturamos bem. Agora nós vamos fazer as bolinhas do nosso brigadeiro. Nós umedecemos as mãos para facilitar enrolar. Agora nós passamos no açúcar com canela e colocamos na forminha. Conforme o tamanho que você quiser, é o tamanho da forminha. Agora nós vamos fazer assim com todo o creme de brigadeiro. Com essa quantidade, nós fizemos 12 docinhos. Nós colocamos o doce de leite no saquinho. Nós temos o saco de confeiteiro, mas nós estamos fazendo assim para vocês verem que não é preciso comprá-lo para fazer essa receita. Nós furamos um buraquinho aqui na ponta com a tesoura, com a ajuda da colher, nós vamos abrir assim uma cavidade no brigadeiro, olha. E colocamos assim bem perto, o doce de leite entrar lá no brigadeiro, olha. Viram como é fácil? Não é preciso ter todos os aparelhos em casa para fazer uma simples receita. Agora vamos fazer assim com todos eles. Com o cabo da colher higienizada, fazemos assim,
Você pode colocar a quantidade que quiser, nós não vamos colocar muito não. Repara que nós fizemos tamanhos diferentes do brigadeiro. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. E para festas de aniversário, tem que ser tamanhos menores. Nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom de churros mesmo. Se você quiser, no lugar do doce de leite, pode colocar Nutella. Essa receita é uma mistura de brigadeiro com churros. Olha a consistência do creme. Então essa é a nossa receita de hoje, brigadeiro de churros. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.